Bom, pessoal, estamos de volta e vocês já estão vendo aí, né, o slide de apresentação do conflito árabe-israelense no Oriente Médio. Beleza? Então vamos lá, vamos entender como é que isso começa. Na verdade, não como isso começa, né? Vamos entender como é que, a partir do plano de partilha, os conflitos se tornam se tornam oficiais, né, e se tornam mais recorrentes. Bom, esse é o mapa que sugere o plano de partilha da Palestina. Tá? Esse é o mapa que a ONU sugere, na verdade. Em laranja, aqui vocês estão vendo os territórios que seriam entregues aos árabes, tá? Para a fundação do seu Estado, para a fundação da Palestina. E aqui em azul, né? Um azul petróleo aqui, curiosamente, apesar de não haver petróleo aqui, as terras que seriam destinadas ao Estado de Israel. Tudo bem? Então, só para destrinchar um pouco melhor isso para vocês, ó, essa parte aqui é exatamente a Cisjordânia, isso por conta do Rio Jordão, tá certo? Então, ó, Cisjordânia e Transjordânia, tá bom? Então, aqui é a Cisjordânia. Aqui, por isso tem esse nome, né? Provavelmente vocês já ouviram esse nome algumas vezes, né? E não sabem, de repente, por que essa região se chama assim, agora sabem. A faixa de Gaza, que é essa parte territorial aqui vizinha à Península do Sinai, vizinha ao Egito e ao Mar Mediterrâneo. Gaza, na verdade, é o nome da cidade, da principal cidade aqui da região, que tem aí aproximadamente 300 mil habitantes, não é uma cidade grande. Né? Então, por isso que essa região ela é chamada assim, a faixa de Gaza seria mais ou menos a área de influência de Gaza. Né? E a Galileia, aí em cima mais ao norte, principalmente quem é cristão aí, sem dúvida nenhuma, já ouviu falar bastante, né, dessa região que fica mais ao norte, mais próxima aí da fronteira com o Líbano. Bem, então, esses seriam os territórios, né, destinados aos árabes para a fundação do seu Estado. Tá? Problema aí para os árabes: 57%, né, do território, né, seria destinado aos judeus. Okay? Ou seja, a maior parte do território seria destinado aos judeus. Esse é um primeiro argumento que os árabes colocam, né, para não concordar com o plano de partilha. Segundo, vocês devem perceber aqui que o território destinado aos árabes são territórios descontínuos. Né? Não há uma continuidade. Então, por exemplo, para sair da faixa de Gaza e ir para a Cisjordânia, os árabes precisariam passar por território israelense. Para sair da Cisjordânia e ir para a Galileia, ou vice-versa, os árabes também deveriam ter que passar por território israelense. Então, os árabes não admitiam essa possibilidade, achavam isso uma humilhação. Né? Ter que, todas as vezes que for transitar, né, entre as partes do seu território, né, entre os fragmentos aqui do seu território, a ter que passar aí por território israelense, por território judeu, pedindo, obviamente, autorização para isso. Tá? Bom, um outro questionamento que os árabes fizeram é que, de toda a população aqui da região, apenas 30% na época era de judeus. Então você tinha uma população com apenas menos de um terço da população judaica. Então, um dos argumentos dos árabes mais poderosos era exatamente: olha, como é que vocês destinam a maior parte do território, né, para a menor parte da população? Né? O argumento da ONU é que os judeus teriam, a partir daí, um território para onde eles podiam emigrar, tá certo? Um território que começa a ser ocupado, na verdade, no final do século XIX, né? A partir de um movimento chamado sionismo. Mas a ocupação desse território ele vai crescer muito ao longo das primeiras décadas do século XX e cresce vertiginosamente durante a Segunda Guerra Mundial, em função das perseguições aos judeus na Europa. Tá? Então, mas ainda assim, a quantidade de judeus era bem menor do que a quantidade de árabes nessa época. A população total da região era de apenas 2 milhões e 100 milhões de pessoas, e 100 mil pessoas.
É uma população pequena, né? Só para vocês terem uma ideia, é 1/3 da população da cidade do Rio de Janeiro hoje, tá certo? Então você tinha aí aproximadamente, né, 1.400.000 árabes e 700.000 judeus. Estou fazendo uma conta aqui arredondando. Obviamente, 43% do território era destinado ou seria destinado aos árabes, que eram, na verdade, 70% da população. Tudo bem? Tudo isso em 28.000 quilômetros quadrados. Esse dado impressiona muita gente, porque 28.000 quilômetros quadrados, galera, é praticamente a metade, né, do território do estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma noção. O território do estado do Rio de Janeiro tem aproximadamente aí 46.000 quilômetros quadrados. Tá? Então o estado do Rio de Janeiro é quase 2 vezes maior do que essa região, que causa tanta polêmica, né, e tanto problema, e que ao mesmo tempo tem tanta repercussão e ganha tanto espaço na mídia. Bom, o fato dos palestinos não fundarem o seu estado e as guerras que vieram em seguida causaram, né, uma diáspora, ou seja, uma dispersão de palestinos entre os países vizinhos, o Líbano, a Síria, a Jordânia, o próprio Egito. Cerca de 750.000 pessoas acabaram deixando a região em função dos conflitos que se seguiram a partir daí. Então, como eu disse para vocês no vídeo anterior, o fato dos árabes não terem fundado o seu Estado causou muito mais prejuízos do que benefícios para as próprias reivindicações que os árabes faziam, né, de a criação de um Estado árabe na região, na Palestina. Tudo bem? E aí é claro que quem sofre mais, quase sempre, é a população civil, né? A população que não é militarizada, e a população mais pobre, obviamente, né? Que são, na verdade, os mais vulneráveis. Como em toda guerra, são os que acabam sofrendo um pouco mais, tá certo? Continuando aqui, ó, mostrando para vocês agora uma sequência de mapas, tá? Até 1947, depois, a partir daí, o plano de partilha, olha só, aqui em amarelo, os territórios árabes, em laranja, os territórios judaicos, e o que houve entre 1948 e 1967, como os árabes palestinos não fundaram o seu Estado, acabou que a faixa de Gaza passou a ser controlada pelo Egito, a Cisjordânia passou a ser controlada pela Jordânia, e a Galileia passou a ser controlada pelo Egito. Pelo Líbano, tá certo? Isso vai vigorar até 1967, quando acontece a Guerra dos 6 Dias, que é, na verdade, uma ofensiva israelense que vai ocupar a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, aqui na Síria. São territórios estratégicos e Israel vai argumentar o seguinte: olha, eu estou sendo atacado a partir dos territórios dos países árabes vizinhos. Então Israel vai avançar em direção ao território dos países árabes vizinhos, vai ocupar esses territórios sob o argumento de que ele precisa criar um cordão de segurança, porque o país estava sendo atacado a partir do território árabe. Uma coisa importante aqui é que Israel em nenhum momento demonstra interesse em manter esses territórios. Na verdade, Israel quer que os países árabes do entorno reconheçam o Estado judeu como um Estado soberano e legítimo na região. Isso vai acabar acontecendo, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco, em acordos assinados com o Egito, que vão levar ao reconhecimento por parte do Egito do Estado de Israel e sua legitimidade e, por consequência, a devolução da Península do Sinai por parte dos israelenses ao Egito. Então é interessante a gente destacar isso logo agora. Por quê? Porque Israel ele vai, ao longo de vários conflitos, avançar em direção ao território dos países vizinhos, mas, como eu disse, em nenhum momento ele demonstra a intenção de permanecer com esses territórios para sempre. Israel vai argumentar que precisa criar um cordão de isolamento, uma vez que é atacado sobretudo com mísseis
colocados a partir de territórios do Líbano, da Síria e do Egito. Okay? Esses mísseis chegam até o Estado de Israel, chegam até os limites do Estado judaico, e para evitar que isso aconteça, Israel acaba avançando para controlar militarmente os territórios dos vizinhos e, assim, criar uma condição de maior segurança para a sua população. Tudo bem? Vou dar mais uma paradinha aqui e a gente volta para continuar falando sobre esse conflito.